Olá, vamos ser felizes. Gratidão pela presença de todos, que todos tenham uma linda noite, uma noite abençoada, uma noite de muita abundância em todos os aspectos da sua vida. Eu quero pedir dois favores para vocês, tá? Primeiro, que vocês cliquem aqui no aviãozinho e convidem o maior número de pessoas possível para poder assistir essa live. Só para vocês terem uma ideia, a live de ontem, eu e a Sofia, e Deus, né? Até esse momento, mais de 23 mil pessoas já assistiram, tá? E vocês não têm noção da quantidade de depoimentos que nós recebemos, agradecendo e falando o que aconteceu, dando depoimento do que aconteceu com a live de ontem no resultado na vida de cada um, né? Então, a Sofia, ela já está aí, eu vou chamá-la, mas o que acontece? Ela é uma pessoa que ela é ungida por Deus, tá? E ela, antes de fazer todo esse trabalho, quando eu falei para ela o que tinha vindo para mim foi Deus falando, convida a Sofia e vamos fazer uma jornada de 7 dias, né? E aí eu liguei para ela e ela falou, vou orar. E depois ela me falou, olha, eu tive a confirmação de Deus. E aí ela levou mais de uma semana orando para escolher os temas por orientação de Deus e os versículos também por orientação de Deus. Então, eu sinto assim que foi feito tudo com muito amor, tá? E com a presença de Deus. E é por isso que está trazendo esse resultado assim para as pessoas, né? Então, clica no aviãozinho aí e convida o maior número de pessoas possível, tá? Porque eu sei assim que vai com certeza ajudar alguém, tá? Eu vou chamar a Sofia para que ela possa entrar, porque ela é que é a pessoa, depois de Deus, é a pessoa mais importante dessa live, né? Oi, Oi, Sofia! Tudo bem? tudo e contigo? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem? Tudo bem também, graças a Deus. Então tá bom. Eu acho que você escutou uma parte que eu falei aqui, né? Glória a Até, Deus! Que glória a Deus. apresentação! A live de ontem, até agora, 5 minutos atrás, mais de 23 mil pessoas já tinham assistido, Meu né? Deus! É, Glória a Deus! É muito glória a lindo Deus. isso, muito lindo. E aí o que é legal é a gente ter uma confirmação assim que onde Deus está presente, onde tem amor, as coisas frutificam, né? Dão resultado. Então, o depoimento do pessoal pela live de ontem, dando depoimento assim do que aconteceu, como foi, tá lindo, 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 lindo. É isso. Deixa eu só, eu vou falar isso daqui a pouquinho, né? Mas eu vou já falar agora, deixar registrado e depois eu volto a falar. Amanhã eu tenho um grupo de estudo com o pessoal que faz o curso de expansão de consciência comigo. Esse curso dura 2 anos e meio, né? Então, o que acontece? Eu não posso, foi erro meu, né? Eu não posso fazer a nossa live, eu e a Sofia, amanhã às 20 horas. Então, nós vamos ficar dia 15, 16 e 17 e 18, né? 15, 16, 17, 18, sem as lives, tá? E aí nós voltamos no dia 19, né? Voltamos no dia 19, segunda-feira, às 20 horas. Então eu volto com as meditações com esses temas, né? Que Deus escolheu para a Sofia. E aí a gente volta com a nossa live no dia 19 e estendemos um dia a mais. Então vai ser 19, 20, 21, 22 e 23. Entendeu? Então, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente não vai fazer as lives, porque eu estarei no curso, no Leader Training, a Sofia tem a igreja que ela frequenta e também, então ela também não pode. Não é isso, Sofia? Uhum. E aí a gente, então, pula o dia 15, 16, 17, 18 e volta dia 19 e a gente estende um dia a mais, a gente vai até o dia 23 e aí completamos os 7 dias. Tá bom? Vou pedir mais uma vez, clica no aviãozinho aí, convido o maior número de pessoas possível, porque se for a hora dessa pessoa receber a palavra,
ela vai estar aqui, com certeza vai ser tocada por esse trabalho de hoje, né? Hoje, a Sofia vai falar para vocês sobre perdão e humildade, né? E esse versículo é maravilhoso, mas vamos lá. Deixa eu só dar um feedback para a Sofia. O pessoal está impressionado porque ela é uma menininha, né? 19 anos de idade. Só que ela é uma menininha, mas o coração, né? E a conexão dela com Deus é uma coisa assim, de outro mundo, né? Então ela é jovem só na idade, porque eu falo que a conexão dela com Deus é coisa assim de pessoa já com uma bagagem de vida fantástica, mas ela é uma pessoa maravilhosa nesse sentido. Então, vamos lá, Sofia? Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Tadashi, eu posso começar orando, pedindo ajuda de Deus, porque é um Vamos, assunto vamos, tenso. vamos. Deus, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por cada vida aqui. Senhor, o Senhor já sabe de tudo, o Senhor já sabe de todas as nossas dificuldades, de todas as nossas limitações, feridas. E nesse momento eu entrego tudo isso de todo mundo que está assistindo a live, seja agora no ao vivo quanto no gravado. E eu peço a sua ajuda, o seu direcionamento, eu te entrego o controle. Opera o que o Senhor quiser, a liberdade é tua e nos ajude, Pai, a liberarmos perdão, a produzir em nós um coração humilde e a sermos curados, em nome de Jesus. Em nome Amém. de Jesus, amém. Amém. Bom, vou começar lendo o versículo. Tadashi, Vamos, qualquer coisa, pode interromper, pode parar, pode fazer o que tu quiser. tá bom. O versículo de hoje é Mateus, capítulo 6. Eu vou ler o versículo 14 e 15. É Jesus falando em primeira pessoa. Porque, se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não os perdoará. Esse versículo é muito sério, é muito forte. E é num Muito. contexto, eu adoro ver o contexto do versículo. Que às vezes a gente tem uma frase que eu escutei muito tempo atrás, que texto fora de contexto gera pretexto. Então, se eu pego um versículo aleatório, sem nenhum contexto, eu posso usar para distorcer alguma coisa e usar para o meu próprio interesse, para manipular pessoas. E não é isso que Jesus fez. Em nenhum momento ele manipulou ninguém. Sim. Inclusive, ele até foi o oposto da manipulação, né? Ele não deixava ninguém ir para um lugar achando que estava enganado. Ele falava preto no branco. E, bom, esse versículo é falado por Jesus logo depois que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, que é praticamente a única oração que Jesus assim, fala pra gente fazer no sentido de com as próprias palavras dele. E essa oração, ela não é só pra gente ficar repetindo sem pensar nas palavras, que é o Pai Nosso, Ok. mas é um modelinho, é muito legal. Depois a gente pode falar disso, mas a gente vê que Jesus começa exaltando Deus, Pai Nosso que estás nos céus. Depois ele pede algo, fala: "Venha o teu reino". Aí ele pede perdão e perdoa. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E depois ele pede de novo: não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Amém. Então, essa oração não é bem o assunto central de hoje, mas é muito legal porque é Jesus ensinando a orar para quem não sabe. Começa exaltando, pede alguma coisa, agradece, depois pede ajuda de novo. E é bem um diálogo com Deus. Ok. Mas então é muito importante, porque é Jesus ensinando a orar, e logo depois ele fala, ó, se perdoarem as ofensas, o Pai os perdoará, mas se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. E É. por que isso impacta aqui na Terra? Tem duas visões sobre o perdão, a visão terrena e a visão eterna, que é a visão espiritual. A gente vai falar das duas. A primeira, que é a visão eterna, é o seguinte, pra gente ir, a gente tem um grande debate sobre o céu. E eu vou falar aqui a visão da Bíblia. Vou falar o que a Bíblia fala sobre isso. Não é o que eu acho, não é o que me falaram, é o que está na Bíblia. E para a gente ir para o céu, quando a gente morrer, a gente precisa ser perdoado por Deus. E esse perdão de Deus não é comprado. Eu não consigo comprar com as minhas ações, eu não consigo compensar uma coisa pela outra. Eu preciso ter o arrependimento que a gente falou ontem, que é você mudar a rota, é pedir perdão para Deus, que o perdão a gente vai falar hoje também disso. Esse pedir perdão para Deus, e então seguir a vida dando fruto e a sua vida alinhada com o arrependimento que você mostrou. Ok. Então, se eu peço perdão para Deus, por exemplo, porque deixa eu pensar alguma coisa. Ah, eu peço perdão para Deus, por exemplo, porque eu furtei alguma coisa. Se eu peguei alguma coisa de uma loja e saí, ai Deus, errei, me perdoa. Se eu continuar furtando, as minhas obras não estão alinhadas com o que eu estou professando, que é a minha Ok. fé em Jesus, que é o meu arrependimento.
Não quer dizer que você nunca mais vai errar, mas, por exemplo, no caso de um furto, que, assim, não é que tem um pecado maior ou menor, mas no caso de um furto, que é uma transgressão da lei dos homens também, você vai parar de furtar. Então, se você não para, o seu arrependimento não foi genuíno. Ok. O arrependimento começa no coração e ele vai transbordar para suas ações. Uma Eu coisa a uso, acrescentar? eu uso uma metáfora, quer dizer, não é Uhum, metáfora, né, Sofia, que é assim, é confessar o pecado e continuar pecando. uhum, Não resolve nada, né? não. Confessar não resolveu nada, né? Ok. E aí, a hora que você falou mudar a rota, é exatamente mudar o comportamento, parar de pecar, parar de transgredir, né? Uhum, Ok. perfeitamente. Ô, Sofia, deixa eu só te fazer uma colocação aqui, que eu tenho falado isso, mas de repente eu penso assim, pô, será que está certo falar isso, né? Dos mandamentos de Deus, até onde eu venho estudando e até onde eu compreendi, dos mandamentos de Deus, o único que é condicional é o perdão, não é? Dos mandamentos? Boa pergunta. Boa pergunta. Eu vou Entendeu? estudar sobre. Porque, Aham, por mas faz exemplo, sentido. amar ao próximo, né? Ok, Uhum, ama ao próximo como a ti mesmo, mas não tem nada condicional, simplesmente ama ao próximo. uhum, Agora, se você pensa nessa questão do perdão, é muito explícito assim: perdoa o próximo, aí o pai te perdoa, Deus te uhum. perdoa. Ou seja, é totalmente condicional. É verdade. Não tem nada escrito até onde na minha ignorância, até onde eu já estudei, que fala assim, ó, eu vou te perdoar. Deus não fala, eu vou te perdoar, agora você vai lá e perdoa o outro. É Uhum, o contrário, né? Perdoa o próximo e aí Deus te perdoa. Ou seja, isso. é condicional, né? É verdade, eu não tinha pensado por esse lado, mas é totalmente condicional. E eu arrisco dizer, indo até mais profundo, que eu não consigo. Deus fala nessa ordem: se você perdoar o outro, o Senhor vai perdoar vocês. Mas eu não Ok, acredito que eu consiga perdoar alguém se eu já não tive um encontro com o perdão de Deus. ok, Porque o Jesus, ele fala tudo nos assim, por exemplo, se eu vim, eu sou brasileira. Se eu for para qualquer outra nação do mundo, eu vou falar, eu queria fazer um bolo. A receita de bolo que eu vou ter comigo vai ser a brasileira. Então ok. Jesus, ele tá dando uma, eu quero que você perdoe. Mas a receita de perdão dele é a celestial, não é a nossa humana. Então eu creio que para a gente conseguir perdoar, primeiro a gente tem que ter tido um encontro com o amor de Deus, para perdoar como ele perdoa. E aí quando você perdoa como ele perdoa, você vai sendo mais perdoado e vai sendo um ciclo. Entendeu? Tá, tá. Fez sentido? Não, eu penso outra Não, metáfora. não, fez Mas é sentido sim. condicional, tá correto. Legal. Aí, ô Sofia, assim, você vai, eu vou deixar você falar, porque Né? você sabe muito, mas é porque eu quero só bater num ponto, assim, que eu compartilhei hoje de manhã de uma coisa que eu acredito, né? Que eu não sei também se está certo, tá? Mas aí é uma coisa que tem a ver com a psique, tem a ver com o lado emocional, e eu não sei se você vai concordar comigo, se está certo o que eu falei. Porque eu disse assim, quando Jesus fala, ama ao próximo como a ti mesmo, e ontem a gente chegou a falar sobre isso, eu tenho muito claro o seguinte: é impossível eu amar o próximo se eu não me amar, né? Não tem essa possibilidade, pelo menos assim, é assim que eu vejo, né? Eu não consigo amar os outros se eu não me amar. Então, amar o próximo como a ti mesmo, Jesus já falou qual é a receita da coisa, né? Uhum. Amar a si mesmo para depois conseguir amar o próximo. Isso faz sentido ou não? Total, total. Tá. Eu acho que eu até tinha comentado, eu não sei com o que que eu falei isso, mas eu falei disso esses dias. Que eu acho que eu até falei meio que por cima na live de ontem. Ontem falou. Foi a gente não consegue amar o outro se a gente não se ama, e a gente não consegue se amar de verdade se a gente não ama Deus. Ok. Porque quanto mais a gente ama Deus, mais a gente se ama, e quanto mais a gente se ama, aí vai um efeito cachoeira, assim, vai indo. Tá. E aí a pergunta que eu quero te fazer é com relação ao perdão, né? Perdão e humildade, que é o tema da live de hoje. O, o perdão, assim, agora eu olhando a questão assim, do comportamento humano, tá? Por exemplo, eu também pequei, eu também transgredi, eu também errei, né? E eu só consigo fazer esse movimento também de perdão ao próximo se eu me perdoar.
Totalmente ou se eu relacionado. confessar os meus pecados, as minhas transgressões para Deus, né? Então, foi o que eu falei isso hoje de manhã, e aí a pergunta que eu quero fazer é, se também estaria correto, assim, eu só consigo fazer esse movimento de perdão ao próximo se eu me perdoar? Tá correto, mas eu não diria que tá em ordem. Porque eu mesma já vi muitas pessoas que primeiro perdoaram outras pessoas e aí conseguiram se perdoar. Tá, Não tá numa ordem, mas tá totalmente relacionado. Eu não consigo ser totalmente liberta se eu não me perdoar. O perdão. Porque muitas pessoas pedem perdão a Deus, elas sabem que foram perdoadas por Deus, mas elas não conseguem se perdoar. E elas ok, vivem presas, elas vivem muito presas. E aí não conseguem perdoar outra pessoa, mas tá correto o que você falou. Você não diria uma ordem de um e dois, mas tá relacionado. tá, beleza. Então vamos lá, Sofia, continua aí. Amém. E bora. Bom, por que que a gente tá falando de perdão? A gente tá usando uma metáfora das lives sobre o jardim, né? Então, o perdão e a questão da humildade, que é o oposto do orgulho, eu diria que é como se estivesse arando a terra. É como se tivesse um monte de espinhos nas plantas e erva daninha, que são plantas invasoras, que estão ocupando espaço na sua vida, que é a metáfora do jardim. E esse espaço que é ocupado te impede de florescer como você deveria, te impede de ter os resultados que você gostaria, te impede de ver uma vida abundante em todos os sentidos. Ok, Abundante emocionalmente, abundante financeiramente, abundante profissionalmente, de todas as formas. Não quer dizer perfeito, não quer dizer sem problema nenhum, sim, mas quer sim. dizer ter um fio condutor, que é Jesus, em meio a todos os problemas. Então, acho que essa vai ser talvez a live um pouco mais dolorida no sentido de começar a olhar para dentro. Porque Deus, a gente fala que ele traz à luz o que está em oculto. E ontem a gente leu que a luz dele resplandece nas trevas. Ok, E eu vou trazer agora para hoje uma aplicação no sentido de muitas coisas a gente não enxerga em nós mesmos, porque é como se a nossa visão tivesse obscurecida. E o orgulho é uma delas. O orgulho, na prática, imagina que você. Eu vi essa metáfora também, de uma. Chama Júlia Vieira. Eu fiz uma mentoria com ela e ela contou essa metáfora, e eu acho muito interessante trazer aqui. Que imagina que você, a sua vida é um reino. E sem muro nenhum. É um reino ali tranquilo. E um dia, um outro reino, vou falar de reino um. O reino um veio e te atacou. E você, com medo de ser atacado, começou a construir muralhas ao seu redor. E outros reinos foram te atacando, 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 e você continuou construindo muralha, e fortificando, e colocou soldado nas muralhas, e colocou torre, e etc. E você foi ficando super protegido. Porém, um dia, um reino 2 queria ser seu amigo, ele queria te ajudar. E ele veio até o centro do seu castelo, veio até os portões das muralhas, no intuito de te ajudar, mas você, com medo de ser machucado, como você já foi machucado, não mandou abriu. atirar. Não abriu o portão e ainda mandaram os soldadinhos atirarem nele antes para afugentar. Isso na prática é o orgulho. O Ok, orgulho começa com uma sensação de que eu tô me protegendo, só que eu tô me isolando e eu tô perdendo oportunidades lindas da vida. Não quer ser uma pessoa sem ingênua, sair fazendo tudo, tipo, abrindo o portão pra todo mundo, mas é ter uma sabedoria humilde, que é o nosso foco hoje, pra que Deus gere isso em nós, uma sabedoria linda humilde. metáfora, linda Amém. metáfora, Linda, né? linda, Guardei, eu falei, caramba, eu vou usar isso um dia quando eu for falar sobre. linda. E eu separei, que eu mapeei na Bíblia. Não vai dar para todos os versículos, que são 20 e poucos versículos, mas eu vou só deixar as referências aqui. De manifestações do orgulho. Então, a primeira parte para a gente ter um coração humilde é também ter uma noção do quão orgulhoso a gente está sendo. A gente não precisa saber milimetricamente, porque Deus tem uma graça que cuida do que a gente não sabe. Inclusive, querer saber tudo é um tipo de orgulho. Porque é como se você quisesse se colocar no controle. Não tô falando que não é para buscar o conhecimento, que não é para Sim, buscar saber, mas esse, como posso falar, uma idolatria ao controle. O controle tem que ser o centro. Eu tenho que controlar tudo, eu tenho que saber tudo. Se eu não soubesse, não fizesse sentido lógico pra mim, eu não vou fazer. Isso é um tipo de orgulho. ok, E todo orgulho esconde feridas. Então, por trás disso tudo, eu tô orando para que o Espírito Santo vá curando as feridas que são as raízes do orgulho. Não adianta a gente só corrigir o fruto se a terra tá contaminada e a raiz também ainda tá adoecida. ok. E é um processo que vai começar hoje, mas ele não vai terminar hoje. Então, cada um de vocês também continuar seguindo, continuar orando, continuar buscando. Alguma coisa a acrescentar? Não, eu quero. Fala. Só uma questão assim, está relacionada a tudo que a gente está falando aqui, o que você falou. Se é válido, por exemplo, porque eu pedi para o pessoal fazer isso hoje, né? De manhã, de relacionar, escrever mesmo os pecados que cometeu, as transgressões que cometeu, porque
eu fico pensando assim, ô Sofia, tem gente que provavelmente não tem consciência que pecou, né? E aí, o que eu pedi pro pessoal hoje foi assim, escreve, sabe? Põe num caderno mesmo, assim, o pecado que cometeu, a transgressão que cometeu, o erro que cometeu. Porque, de alguma forma, eu pensei assim, isso é uma forma de confessar para Deus que errei, pequei. Não sei se faz sentido isso, sabe? Totalmente. Glória a Deus por isso. Totalmente. Fazer lista. Eu faço lista dos pecados que eu cometo, só que a Bíblia fala em Tiago 5,16 que confessem os seus pecados uns aos outros para serem curados. Para Ah, Deus, a gente confessa em voz alta. Inclusive, vou abrir um parênteses aqui. Eu recebi muitas perguntas do porquê que eu falei ontem que tinha que orar em voz alta. Tem algumas orações que elas precisam ser feitas em voz alta. Não quer dizer que você não pode orar na sua mente. Mas, por exemplo, essa oração do perdão, eu chamo, é uma parte de libertação. Libertação, eu digo que é você tirar fardos que Jesus já morreu para que você não precisasse carregar. Essas orações de libertação, a oração de abrir a porta para Jesus, são orações muito poderosas, que elas precisam ser ditas em voz alta para que o mundo espiritual ouça. Porque tá. na sua mente, só Deus ouve. E amém por isso, mas algumas precisam que todo mundo ouça. Não quer dizer gritar, porque no mundo espiritual é até um pouco mais profundo do que eu falaria agora, mas não tem tempo nem espaço. Então, se eu sussurrar algo orando por alguém do Japão, lá no Japão vai ter o mesmo efeito. Ok. Então, você pode sussurrar a oração, mas ela precisa ser falada. E Tá. voltando, eu escrevo os meus pecados. Hoje mesmo à tarde eu estava escrevendo e eu confesso para algumas amigas minhas que eu confio muito. Eu mando um áudio para elas e falo, gente, pequei, vou confessar. E eu falo, Deus, eu te peço, como se eu estivesse falando com Deus, só que elas ouvindo. Por quê? Porque é na confissão entre um e outro que você é curado. Você não é só perdoado, mas você é curado. Tá. E é quando você é curado que você vai evitando de cair nos mesmos erros. Aí eu mando um áudio, por exemplo, Deus, me perdoa, eu menti, eu julguei, eu fofoquei, eu procrastinei, e começo a falar um monte de pecado. E no final eu falo, te peço perdão, em nome de Jesus, recebo o teu perdão, e se entrou, assim, se tem algum mal que possa estar me afetando através desses pecados, que cada pecado ele vai abrir uma porta. Se algum mal entrou na minha vida por isso, sai agora em nome de Jesus e amém. Aí minhas amigas elas mandam uma outra oração concordando com a minha, que é um princípio que está em Mateus 18. Elas falam, eu concordo com a oração da Sofia, Deus, ligo na terra e peço que o Senhor ligue no céu. Isso a gente vai falar, acho que no dia 5 Ok. mais profundamente. Eu só dei um resumão. Ok. Ok. Legal, E Sofia. eu até diria para fazer uma lista das pessoas que vocês precisam liberar perdão. E isso não quer. A gente vai falar do perdão já já, mas vão pensando. Você mesmo, seus pais, pessoas básicas, você mesmo, seus pais, irmãos, membros da família, amigos, ex-namorados, maridos. Já vai pensando. Chefe de trabalho também. E Ô, Sofia, e perdoar nesse contexto todo de um ensinamento de Deus, é, isso não quer dizer que eu tenha que conviver com essa pessoa, né? não, não quer. Ok. Eu vou falar um pouco mais profundamente do perdão já já. Tá, tá A bom. primeira parte a gente vai falar uns pecados que a gente tem cometido que vai pedir perdão a Deus. Tá bom. Então Bom, vamos lá. algumas manifestações do orgulho, todas elas têm princípios bíblicos aplicados. Antes, eu só vou ler um versículo para vocês, que é, cadê? Tô procurando. Achei. Tiago 4,6. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, quando a gente está sendo orgulhoso, a gente está se opondo a Deus. Eu acredito que aqui na Terra a gente nunca vai ser 100% livre do orgulho, mas que a gente precisa vigiar isso até o fim da vida e buscar novos níveis de humildade de coração. Até porque, conforme você vai buscando a humildade, mais claramente você consegue entender o que Deus está falando, ouvir até a voz dele, e enfim. Mas para isso a gente tem que saber onde a gente está sendo orgulhoso. A primeira manifestação do orgulho que tem aqui é a arrogância, que é quando a gente acha que já sabe muito, que não precisa de ajuda e que já é suficiente. Se quiserem ir anotando, é a arrogância. A segunda é a prepotência. É as pessoas, quando a gente se vê bom demais, apontar, não, eu não preciso ver essa live, já sei disso. Você pode até saber, mas essa postura arrogante é um tipo de orgulho. Essa postura prepotente. A vaidade, que é necessitar desesperadamente mostrar que você tem algo que você não tem. Então, por exemplo, uma pessoa insegura. Eu já vi muitas mulheres que não conseguem sair de casa sem maquiagem, porque elas se sentem feias.
Isso é um tipo de vaidade. Não quer dizer que não é pra ela se cuidar. A vaidade Ok, não é só sobre o cuidado, mas sobre a intenção no cuidado. Então, tanto aquela pessoa que se cuida zero, assim, zero, não faz um skincare, não faz nada, porque não ligo, não sei o quê, blá blá blá. Isso depende da intenção, claro, mas isso é um tipo de vaidade. Quanto aquela pessoa que se não consegue sair de casa sem estar com uma base na cara. E não é sobre a maquiagem, mas é sobre esse sentimento de não me sinto completa sem isso. ok. E tem, por exemplo, eu tô de maquiagem agora. Eu amo maquiar, mas a intenção do meu coração não é assim, vou estar com maquiagem porque eu não consigo fazer essa live se eu não tiver de maquiagem, mas é porque eu quero estar arrumadinha. É Ok. diferente. O 4 é atalho. Esse eu tenho visto muito na minha geração e eu vigio bastante nisso. Que é a gente achar que consegue chegar onde a gente quer com caminhos mais curtos. É o Ganhar imediatismo. dinheiro fácil. Ganhar dinheiro fácil. Nossa, outra aqui que eu já vi muitas pessoas, não da minha idade, mas um pouco mais velhas que eu, de casamento. De pessoas assim, não, vou casar com essa pessoa, porque, sei lá, essa pessoa é rica, já vi isso. Aí o Sim, casamento tá ruim, a vida financeira tá ruim, porque tudo vai ficando ruim. Então é sim. esse imediatismo em querer conquistar algo sem prestar atenção no como. Ok. No como conquistar e no que você tá realmente indo atrás. E é muito difícil porque você tem que esperar em Deus. Esperar em Deus o tempo certo, o como certo, a estratégia certa. E muitas pessoas não querem esperar. Isso também entra em orgulho, que se chama autossuficiência, você se colocar no centro. E a Ah, autossuficiência é um tipo de idolatria. Quando eu falo idolatria, é como se você tirasse, é o centro da sua vida. O que está no centro, se não é Deus, você está idolatrando alguma coisa. E a autossuficiência é você se colocar no centro. E a Bíblia ah. fala que todo tipo de idolatria gera cegueira espiritual. Então é aquela pessoa que não percebe que errou, que não percebe Deus falando. E isso vai se estendendo para todas as áreas da vida. É bem profundo. A quinta, sexta, é a zona de conforto. A pessoa que tem medo de se arriscar, que não quer sair, não precisa sair, já tô bem aqui. É diferente você estar contente e grato pela sua posição e querer mais, em uma ambição saudável, do que você ter medo e não querer se arriscar nunca, porque tem medo de perder tudo. E também do que você estar insatisfeito com a sua posição atual e querer por ganância sair dela. Então tem essas três posições. Ô, Sofia, tudo isso está na Bíblia? Tá na Bíblia. Não talvez com esses termos, mas tudo Sim. isso tem basamento bíblico. Se quiser, eu posso postar até no Instagram todos os versículos. Gente, É profundo, né? E eu tô só com um pouco aqui. Eu tenho uma lista gigante que eu tenho que achar. Eu não achei ela. muito. O próximo, mentira. A mentira é um tipo de orgulho. Por quê? As pessoas querendo mascarar alguma coisa. O orgulho é uma proteção. Então, se você mente, é porque você quer tapar algum buraco. Então, todo tipo de mentira é um orgulho. Se você não é honesto com alguém, hoje mesmo, eu vou confessar um pecado aqui pra vocês. Hoje mesmo. Minha mãe falou: Sô, você colocou a. Tem uma Golden chamada Charlotte. E ela falou: Sô, você colocou ração pra Charlotte? Falei: Nossa, não, mãe, eu acordei agora. Só que eu tinha acordado fazia 1h30. Eu não tinha acordado naquela hora. Eu tinha esquecido. Se minha mãe estiver vendo isso aqui, mãe, perdão. Aí quando eu desliguei o telefone, falei: Mentira, eu acabei de mentir pra minha mãe. Aí eu desci por ração pra minha Golden e na noite, quando ela chegar em casa, eu vou falar pra ela. Mas eu acho que ela já tá vendo. Isso é um tipo de mentira. Porque no fundo eu não queria levar bronca. É um tipo de defesa, eu não queria levar uma bronca. Agora pode ser engraçado, mas isso é um tipo de orgulho. E eu Sim. tô confessando aqui pra vocês. O próximo, ingenuidade. Esse é diferente da pessoa que ela é genuinamente, digamos que, não inocente no sentido bobinho, mas que ela não sabe as coisas. A ingenuidade que eu tô falando aqui é a pessoa que tenta mostrar que ela é mais inocente, mais doce do que ela realmente é, porque as pessoas têm que ter uma imagem dela, X, Y, Z, então é você tentar mascarar a sua vida. Também, tudo Ok. envolve máscara. Próximo, desobediência. É como se você dissesse pra você mesmo: Não, eu sou boa demais, sou bom demais pra obedecer a ordem de fulano. Claro que não é pra você obedecer cegamente algumas coisas, mas, por exemplo, quando Deus fala na palavra, faça isso. Aí eu tô prestes a tomar uma decisão. Aí esse versículo me vem na cabeça do faça isso. E eu escolho deliberadamente não obedecer, eu tô desobedecendo, como se eu soubesse mais, como se eu fosse superior a essa ordem. Próximo. Insatisfação e ingratidão. Nossa, esse aqui. No livro de Êxodo, eu não sei quem conhece a história de Moisés, mas resumidamente, o povo hebreu estava escravizado no Egito. Moisés foi levantado por Deus para libertar o povo, conduzi-lo pelo deserto para chegar à Terra Prometida. É a história que o Mar Vermelho se abre. É bem conhecida essa história. Ok. E
o povo, a viagem do povo pelo deserto deveria durar, em média, dias. É que tem um debate, mas deveria durar uns 11 dias, mais ou menos, do Egito à Terra Prometida. Pelo orgulho, pela reclamação e pela ingratidão, eles ficaram Sim, 40 anos no 40 anos. deserto. 40 anos e morreram no deserto. Porque quando a gente reclama, quando a gente é ingrato, insatisfeito, a gente literalmente tá falando pra Deus assim: não, não precisa me dar mais porque eu já não tô satisfeito com o que eu tenho. É diferente você querer mais, você ambicionar mais num coração em Deus, mas essa questão, sabe, de ser ingrato. Não, eu só vou ser feliz quando eu fizer isso. Ai, que saco, eu tenho que acordar todo dia pra trabalhar. Deus olha e fala: por que que eu vou dar algo melhor se com isso aqui essa pessoa já Já reclama um está monte? reclamando. Ok. É, é bem. A gente tem que vigiar muitos pecados com a nossa língua. Lição de casa é Tiago capítulo 3. É sobre a língua, o poder da língua. É bem confronto. Próximo. Desonra e desrespeito. A honra, muito profundo para falar em pouco tempo, mas ela é sobre dar valor. Então, a desonra em tudo. Desonrar aos pais, seja não dar valor a eles, seja literalmente xingar, seja no seu coração você desprezar, sabe? Ser snob em relação a isso. A outras pessoas, às amizades, aos superiores da tua vida, autoridades, professores, tudo. Tudo, tudo, tudo. E tudo que eu tô trazendo aqui, eu creio que deve estar assim, deve estar doendo em alguns corações, mas não deixe, não se deixe enganar achando que você vai resolver tudo isso sozinho. Ok. Você não vai. Então a pessoa que tá um pouco desesperada agora, meu Deus, não sei, eu tô pecando, isso é muito difícil viver essa vida aí. Não é, porque não depende de nós. Se depender de nós é impossível. Mas depende da gente reconhecer, entregar pra Deus e o Senhor faz. Então é muito mais leve do que parece, por mais que agora doa. E uma outra observação antes de eu continuar a lista, tá acabando já. Teve uma vez que eu fui num retiro e tinha uma sessão de arrependimento. Foi uma pregação sobre o que era o arrependimento, que é essa mudança de rota. E trouxeram muitos pecados que a Bíblia expõe. E eu percebi que eu tava pecando muito. E eu fiquei, meu Deus. E eu entrei em desespero. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus. E eu falei, Deus, é muito difícil ser cristã, é muito difícil seguir Jesus, é muito difícil, não consigo mais. Eu falei, eu não consigo mais. Mas ao mesmo tempo não tenho pra onde fugir. Se eu fugir, a sua palavra fala que o Senhor vai estar lá também. Então, como é que eu vou fugir? Ok. E aí eu ouvi muito claramente, não como eu ouço audivelmente, mas na minha mente, muito claramente eu ouvi assim: filha. Já começou assim, né? Falei, filha. Aí eu parei, eu tava andando. Falei, o quê? Meu Deus, lá vem, né? E Deus falou: quando você tá doente e você vai pro hospital, eles perfuram a sua pele com uma agulha pra pôr soro, certo? Aí eu tava tipo, o que que tá acontecendo? Eu falei, certo. E ele falou: então, o arrependimento é como se eu estivesse perfurando a sua vida. Mas muito maior vai ser o benefício do que eu vou injetar na sua vida do que a dor da perfuração. Então aguenta esse choque inicial, porque vai vir coisa, tipo, vai valer a pena. E Ok. valeu muito a pena, porque isso foi em julho do ano passado. E eu me senti muito mais livre depois. Eu não me senti, às vezes a gente se sente presa, sabe? Eu não sei pôr em palavras, mas eu senti uma leveza muito maior, uma clareza muito maior. E Legal. muitas áreas da minha vida que estavam meio lentas aceleraram. Assim, foi bem bizarro, foi incrível. Mas então você que tá sentindo essa dor agora, deixa Deus perfurar, deixa doer agora, porque daqui a pouco vai vir coisa boa. Legal. Quer falar algo? Não, tá ótimo. Eu tô impressionado. É tanta coisa que eu ainda não sei da Bíblia que, por exemplo, todos esses tipos aí de orgulho, por exemplo, eu nem imaginava que estava dentro da Bíblia, né? Eu vou fazer uma lista bonitinha, que essa lista minha, sabe aquelas anotações que só você entende? Mas tá tudo com versículo embaixo, embasado. Ah, O próximo, medo de fracassar. É que junto com a zona de conforto. Inveja. Invejar a vida das pessoas, o corpo, tudo. O tipo de inveja, cobiça, é um tipo de orgulho. Porque o orgulho, às vezes, a gente fica com uma imagem muito arrogância, mas é o tapa-buraco, é o querer se esconder, é o querer se defender, é o não querer se ferir. E não é sobre você não ter um senso de amor e preservação, mas é diferente. sim. Acho que vocês estão entendendo. Mas o próximo, esse é um outro desafio para os dias de hoje, mas nada que o Espírito Santo não ajude a resolver. Que é a impaciência. Quando a gente quer ir no nosso tempo. Quando, não, aquela pessoa é lenta demais. A pessoa pode ser lenta demais. Mas a gente tem que ter a sabedoria de lidar com o tempo dos outros. Sim. Deus esperou 33 anos, Jesus aqui na Terra, para salvar a gente. Aí a gente reclama que tá demorando 5 minutos, sei lá, comida esquentar no forno, no fogão, alguma coisa assim. Então a impaciência, ela é também uma agressão ao caráter de Deus. E eu não falo Ah, isso para gerar peso, eu falo isso para gerar consciência. Em Gálatas 5:23 fala que o fruto do Espírito Santo
é a paciência. Então, tudo que a gente não tem em nós, essas coisas que eu falei, tudo provavelmente eu tenho também, né? Obviamente. Mas tudo que eu falei agora, a gente tem em nós, essas coisas ruins. E o antídoto para cada um desses pontos, quem tem é o Espírito Santo. E é ele que vai nos ajudar até o fim da vida a gente ser moldado. Não porque ele quer enquadrar a gente numa caixinha perfeita, mas é porque quando a gente vive sem essas amarras, a gente vive uma vida muito melhor, muito mais leve, muito mais feliz, muito mais clara, com muito mais propósito. Ok. Indo para os 5 últimos. Aí eu vou entrar no perdão. Depois de tudo isso. Superioridade é a pessoa que se sente superior aos outros. Não, porque eu sou melhor. Eu tenho diploma, aquela pessoa não tem. Ah, não, porque eu não sei, já fiz curso não sei aonde, tal, tal, tal. E você pode reconhecer as suas conquistas, mas não no sentido de querer medir outras pessoas. A Bíblia fala, a maneira com que você medir, você será medido de volta. Então, vigie. Está em Mateus 7:1, se eu não me engano. Inferioridade. Da mesma forma, a pessoa que confunde a humildade com a inferioridade. Eu confundia muito. E Ok. tenta se esconder, tenta se minimizar, tenta toda hora você se põe pra baixo, porque não, tem que ser humilde. Ou não, porque você realmente se sente inseguro, não tem a sua identidade firmada. Isso é um tipo de orgulho. É algum buraco, alguma ferida sua que não foi cicatrizada e tem um muro ao seu redor tentando, assim, te proteger. Ah, não, porque se eu falar quem eu realmente sou, talvez as pessoas me critiquem, talvez as pessoas venham pra cima de mim. E, inclusive, a crítica excessiva também é um tipo de orgulho. Comparação. A comparação é a raiz da inferioridade e da superioridade. Quando Deus criou a gente, ele criou a gente de forma única. Não tem como eu comparar um cachorro com uma maçã, que é totalmente diferente. E da mesma forma, eu e você, Tadashi, eu e uma pessoa da minha idade, uma menina da minha idade, é totalmente incomparável. A Sim. comparação, ela só revela uma falta de identidade firmada. E eu não tô Ok. falando isso como. Tem dias que eu me comparo. Só que eu sinto como se fosse um alerta, no, sabe? Aí eu fico, opa! Eu falo, Deus, tô me comparando, me ajuda. Ok. E entregar essas feridas. Irrepreensibilidade. É aquela pessoa que não aceita ser corrigida. Ela não, porque eu não posso ser corrigida. Talvez porque na infância foi muito criticada, foi muito acusada. E aí, hoje, qualquer mínima correção, ela se sente atacada e ofendida. Ok. Tem um livro que se chama A Isca de Satanás, do John Bevere. É muito boa, é sobre a ofensa e fala muito sobre isso tudo. E a última manifestação de orgulho que eu trouxe hoje é a falta de perdão, que é onde a gente vai entrar. É você achar que alguma pessoa não merece o seu perdão. Não, essa pessoa não merece meu perdão, ela não mudou. Mas é aí que tá a chave. Se você não prestou atenção em nada, presta agora. Deus, em nome de Jesus, traz a atenção aqui. O perdão não é sobre a pessoa merecer, mas é sobre você obedecer a Deus e você também ser liberto de uma dor que não é sua. Ok. Eu vi a Júlia Vieira, que falou da metáfora do castelo, ela falou uma vez também que você não perdoar alguém é você tomar veneno esperando que a pessoa que te fez mal morra junto, ou Uhum. morra antes. Então, o perdão não entra no mérito do merecimento, não entra nesse mérito, não entra no. Não, eu só vou perdoar se a pessoa fizer aquilo. O perdão é você com Deus. Não é você dependendo da pessoa. Se fosse isso, acho que a gente tava lascado. Sim. Mas por exemplo, em casos, vou trazer um exemplo leve, um pouco mais leve, ou depende, né? Mais leve porque tem exemplos muito mais pesados, mas não é querendo medir. Meu pai mesmo, meu pai, eu conto esse testemunho no livro que eu escrevi, eu conto esse testemunho também. Eu e ele, a gente brigava muito. A gente brigava o tempo todo, porque quando eu tinha depressão, tudo aquilo, ele não entendia. E aí, quando ele queria me falar alguma coisa, eu não entendia o que ele queria falar. E a gente brigava. E eu passei anos, quando a gente não perdoa, a gente se torna amargurado. Amargurado é aquela pessoa. Eu não sei nem explicar, é aquela pessoa amargurada, que tem, sabe, nada tá bom, nada não sei o quê, tá sempre na mesma, estagnado, parado, preso. Isso é um tipo de amargura. E eu lembro que quando eu comecei a buscar Deus, vinha assim, perdoa o seu pai, perdoa o seu pai. E eu falava, ah, não, eu já perdoei ele no meu coração. Ah, mentira, eu não tinha perdoado nada, não. Uhum. E eu lembro que assim, eu não lembro a cena exata, mas o que eu acredito que eu fiz, mas não, eu já fiz isso em outros momentos. Mas eu lembro a primeira vez que eu fiz isso. Eu, por exemplo, fechei a porta do quarto, por exemplo, fiquei sozinha no meu quarto, e eu falei, eu não queria. No meu coração, eu não queria perdoar meu pai, no meu coração, eu queria continuar com raiva dele, eu queria tudo isso. Mas é aí que entra uma outra chave, não importa o que você quer. Não importa. O que tá em jogo aqui? É o que eu quero? Porque se for pelo que eu quero, eu também não faço nada da vida. Se eu depender das minhas emoções, eu não vou fazer nada. E eu fechei a porta e falei assim: Deus, em nome de Jesus, eu libero perdão pro meu pai. E aí eu não lembro se nessa primeira vez eu falei as coisas, mas eu poderia ter falado por exemplo, ter sido grosso comigo, não sei o quê, blá blá blá, e continuar falando.
Nesse momento, quando você libera o perdão, essa é uma oração que tem que ser feita em voz alta. Em voz alta, pode ser sussurrando, pode ser gritando, como você quiser. É aí que você entrega pro Espírito Santo. Isso. Porque muitas pessoas acham, não, quando Deus me curar, eu vou perdoar. Na verdade, você tem que perdoar para ser curado. Perdoar para ser Ok. perdoado também, porque o perdão cura. Então, o Espírito Santo, ele é muito cavalheiro. Deus é muito cavalheiro. Ele nunca vai invadir a sua vida. Ele nunca vai entrar na sua vida se você não deixar. E essa oração é uma forma de você falar: Deus, essa partezinha aqui eu tava segurando, agora eu te entrego. E a partir desse momento você permite que Deus te cure, que Deus limpe a terra do seu coração, que Ele tire as raízes. E é um processo. Ok. Eu tô há 3 anos eu falo num processo de restauração de paternidade. Minha relação com meu pai hoje é outra relação, ele é meu melhor amigo, assim, é realmente incrível. Mas por quê? Tanto eu liberei perdão no meu quarto com Deus, quanto nesse contexto, nesse quesito, no meu caso, eu tive a oportunidade de chegar pro meu pai e pedir perdão. Ah, Sofia, mas ele que também devia te pedir perdão. Eu não quero saber o que ele vai fazer, eu quero saber o que Sim, Deus quer que eu faça. sim, sim. E aí Deus vai mover. Aí eu pedi perdão pra ele. Ele, no mesmo momento, começou a chorar, pedir perdão pra mim. Eu não esperava isso, eu não tava cobrando isso dele. Não cobre nada. Deus não te deve nada, você não deve nada pra ninguém. Você não deve nada. O que você tem que fazer é seguir a Bíblia pra você ser liberto e pra agradar o coração de Deus. Não porque ele é um pai difícil de ser agradado, mas porque ele é um pai que te ama e sabe que esse é o melhor. E aí meu pai chorou, eu chorei. Aí eu pedi perdão pra ele. E desde então, toda vez que eu me sinto minimamente ofendida, eu venho no meu quarto e eu falo em voz alta, eu libero perdão pra fulano. Teve uma vez, acho que foi uma vendedora da Zara, que ela foi grossa comigo. Eu fiquei irritada. Eu cheguei no meu quarto e falei, Senhor, libera perdão pra aquela moça, em nome de Jesus, que eu não sei nem o nome. Mas é sobre isso. Então, tudo isso do perdão não é sobre você sentir, não é sobre se a pessoa merece, e sobre o convívio. Tem algumas pessoas que, sim, Deus, ele orquestra tudo pra fazer o caminho de volta e conviver. Mas tem casos que isso não é possível. Tem casos que não tem como. Mas aí não cabe a mim julgar também. Ah, o seu caso você pode fazer isso. É tudo perguntar pra Deus, porque ele sabe o coração de todos os envolvidos nessa situação. Legal. Muito legal. Amém. Algo a acrescentar? Não, eu Não? tô aqui igual ontem, assim, impactado, porque primeiro de saber, vou ter que pegar todos esses versículos aí, que fala de todos esses orgulhos, e tá tudo na Bíblia, né? Uhum, Porque eu tenho batido muito numa tecla, Sofia, que se isso sou eu, né? Se alguém vai acreditar nisso ou não, aí é outra história. Mas depois que eu comecei a estudar a Bíblia, eu cheguei a uma conclusão assim, que se eu tivesse colocado em prática esses ensinamentos que estão ali dentro da Bíblia, eu não teria dado a cabeçada que eu dei, eu não teria sofrido que tanto que eu sofri. Ou seja, a minha vida teria sido assim muito mais em paz e muito mais leve do que foi, né? uhum. Então, a hora que você fala do orgulho e que está totalmente atrelado a essa questão, por exemplo, do perdão, né? Porque quem não perdoa também não faz por orgulho. Então, Exatamente. esse orgulho precisa ser quebrado e no lugar tem que entrar a humildade, né? Então, e agora a hora que você começa a relacionar esses orgulhos, e tá tudo na Bíblia, eu falo, gente, dúvida de quê, né? De não colocar em prática, né? Exato. Muito E o bom. antídoto pro orgulho, porque olha como é, o orgulho, ele ainda te faz ficar preso no mesmo ciclo. Então, se você mente e não quebra o orgulho, você continua mentindo, mentindo, e você quer parar de mentir, mas você não consegue. Por quê? Porque tem Sim. uma ferida lá atrás que não foi cicatrizada, que você não perdoou. Você não perdoou. Então, o perdão é o que quebra o ciclo do orgulho. E é Legal. literalmente isso que eu falei aqui. Vocês que estão me ouvindo, façam uma lista. A minha mãe, quando a gente fez essa lista, eu faço essa lista ocasionalmente. Eu fico, Deus, traz a memória, quem eu não perdoei ainda. É, faz essa lista. Minha mãe teve que liberar perdão para um menino que se chamava Sandro, da quinta série, que grudou chiclete no cabelo dela. Então, não tem nada pequeno demais nem grande demais. Em Sim. casos extremos, que eu não sei, com certeza alguém que está ouvindo aqui passou, por exemplo, por abusos, que é um caso muito extremo. Eu, assim, sinto muito que isso tenha acontecido, mas o primeiro passo para você ser liberta e curada é declarar em voz alta isso, mesmo sem sentir, mesmo não querendo, mesmo querendo gritar, mesmo se sentindo injustiçada, porque aquele que vai te fazer justiça é Deus. Ok. Deus fala em Romanos 12:9, a vingança é minha, eu retribuirei. Então, quando você entrega isso para Deus, você está saindo do controle, você está entregando uma dor e está pedindo. E você tá. É a coisa mais linda, porque Deus ele fala: olha que lindo, agora eu vou poder curar.
Ok. Então, Deus é muito mais curador do que a gente pensa. Ele é muito mais, como que eu posso falar? Ele preza muito mais por nós do que a gente tem noção. A gente não tem ideia do amor dele pela gente. Muitas pessoas acham que ele quer que a gente fique aprisionado aqui na Terra, vivendo uma vida medíocre de mediana ou medíocre também de ruim. Mas não, ele é a pessoa mais interessada em que a gente tenha uma vida boa. E talvez a vida boa que ele tem pra gente não seja o que a gente queira, mas ele sabe o que é melhor. Igual eu sei, por exemplo, que se uma. Eu tinha uma. Agora ela já cresceu, né? Mas quando eu era mais nova, eu tinha uma priminha de 2 anos. Agora ela. Meu Deus, ela tem 12 anos agora. Mas ela. Eu sabia que se ela fosse pôr o dedo na tomada, ela ia chorar porque eu impedi ela. Mas eu sei que se ela pôr o dedo na tomada, ela vai levar um choque. Então é assim com Deus. A gente superestima muito a nossa sabedoria e subestima a sabedoria de Deus. A Tá. gente acha que eu sei o que eu tô fazendo, então não tem problema. Mas Deus sabe que cada ação minha vai resultar em alguma coisa lá na frente. E Ele quer blindar a gente disso. Então, você que tem um nome agora pra liberar perdão, fala assim comigo com fé. Em nome de Jesus. Eu libero perdão pra fulano por ter feito isso, isso, isso. Se não consegue falar agora, escreve e pede ajuda pro Espírito Santo. Eu oro para que o Espírito Santo invada a casa de todo mundo agora, ajudando nisso e trazendo libertação e cura, tirando as amarguras, tirando a venda dos olhos, em nome de Jesus. Amém. E todas essas manifestações do orgulho que a gente falou aqui, vai ficar salva a live. Depois dá uma olhada e fala pra Deus, pede perdão pra Deus. Fala, Senhor, me perdoa pela minha arrogância, pela minha prepotência, pela minha vaidade. E vai falando. Não quer dizer que você nunca mais vai cometer nada relacionado a isso. Mas que é o primeiro passo para uma mudança. E vão sendo Ok. níveis e níveis de mudança. Impressionante. Isso Amém. aqui é impressionante. E aí entra uma coisa interessante, né? Porque como é que é o que você falou? Como é que libera tudo isso, transforma tudo isso, né? Pelo perdão, né? Eu perdão. Agora eu fico pensando assim, sem humildade, sem humildade, que é o tema da nossa live de hoje, né? Perdão e humildade, sem humildade, é pouco provável que consiga fazer esse movimento de perdão, né? Tudo isso é para gerar humildade. Ok. E se você, às vezes, muitas vezes não, todas as vezes, eu não consigo, na minha humildade humana, buscar Deus do jeito que eu busco. Eu dependo do Espírito Santo para isso. O Espírito Santo, a Bíblia fala que é o nosso ajudador. Quantas vezes eu já falei para ele, eu falo, Jesus, o Espírito Santo, que você fala Jesus aí, mas ele entende. Fala, Espírito Santo, eu falei uma vez, acho que faz umas 3 semanas, falei, eu tô sendo orgulhosa agora, tô sendo rebelde, tenha consciência disso e não quero parar de ser rebelde, me ajuda. Eu falei pra ele. Aí deu, sei lá, uns 3 minutos, assim, algum tempo, eu comecei a ter, eu senti emocionalmente, mas espiritualmente também, uma mudança. Aí eu comecei a falar, ok, eu errei, agora eu entendi, agora eu quero melhorar, me ajuda, Deus. Então é tudo pedir ajuda pro Espírito Santo, tudo. Tá. Pra ter a humildade de você reconhecer os seus erros, pra você pedir perdão pra Deus, pra você pedir perdão pra outras pessoas, isso também. E quem aqui, e eu oro pra que Deus também coloque uma pessoa que te ajude nisso, na vida de cada um. Confesse os pecados pra alguém, pra alguém. Por quê? Porque a Bíblia manda. E também porque isso quebra o seu orgulho de uma maneira que você não imagina. Isso quebra o seu orgulho de você chegar pra alguém na vulnerabilidade e falar: eu preciso te confessar tudo que eu fiz. Eu sirvo num ministério que chama Tânia Teresa, foi uma juíza federal. Hoje ela se aposentou e ela ministra pelo mundo inteiro sobre o que eu tô falando agora: perdão, cura e libertação. Inclusive, ela tá tendo um seminário agora em São Paulo, que chama SILC, que é o Seminário Internacional de Libertação e Cura. E eu sirvo lá. Eu não tô conseguindo servir durante essa semana, mas eu sirvo lá quando tem próximo a onde eu moro. E nesse seminário eu passo 8 horas por dia, mais ou menos, ouvindo as pessoas confessarem pecados. Tem vários atendimentos. As pessoas vêm, elas se inscrevem, elas ficam 5 dias tendo essas aulas que a gente está tendo agora, mas em assuntos muito mais profundos. E elas têm um atendimento, que é onde eu sou chamada de conselheira. Eu sento, as pessoas vêm, a gente tem uma ficha, elas vão confessando e a gente vai orando para que cada um desses pecados venha a ser perdoado, mas a pessoa vai sempre orar. Eu não vou orar pela pessoa, é ela que tem que orar por ela, eu só tô ali para dar um apoio. E eu concordo com as orações no final, que é o que a gente falou lá no início. E isso é lindo, porque tanto traz uma libertação espiritual quanto emocional. É errado a gente viver uma vida achando que Jesus veio só entre aspas, né, para libertar a gente no espiritual. Muitas vezes a gente condiciona Jesus ao espiritual, à oração, e amém, porque ele tá em todas essas coisas, ele é incrível. Só que ele também quer te ajudar no emocional. Ok. E muitas pessoas, por não saberem disso, não abrem o emocional para Deus, não abrem.
Não chega pra Deus e fala. Hoje mesmo, eu tava no chão do quarto desabafando. Eu falei, Senhor, tá difícil o negócio aqui que eu tô passando, me ajuda. E isso é muito bom, porque vai trazendo cura emocional. Isso vai trazendo humildade. Isso vai gerando um coração disponível a perdoar. Hoje em dia, eu passo por situações que às vezes alguém faz alguma coisa contra mim que não faz nem cosquinha no coração. Que talvez anos atrás eu ficaria em crise, mas Ok, é porque o coração vai ficando mais ensinável e mais perdoador, que é mais parecido com o de Jesus, que é o nosso alvo. legal. Amém? Muito bom, amém. Amém, amém, amém. É isso aí. Ô, Sofia, tem alguma coisa a mais para falar? Deixa eu ver se tem. É, Mas eu lógico que tem acredito. um monte, né? Mas com relação ao tema que a gente tem, Deixa eu ver. Eu acho que pra falar não, mas eu posso orar pelas pessoas que estão na pode, live? pode, Amém. A gente ora aqui no início, no fim, no meio. pode. Deus, muito obrigada por esse momento. Senhor, eu creio que cada palavra que foi falada aqui é como uma semente. E eu peço, Deus, que cada semente do seu coração caia em terreno fértil e cada um que esteja ouvindo essas palavras agora, Pai, venha a receber a semente do perdão. Venha a experienciar o seu amor, Pai, o seu perdão, para que essas pessoas consigam perdoar e depois continuar sendo perdoadas por ti. Eu clamo, Amém, Espírito Santo, pela sua ação, pelo seu perdão, pelo seu amor que derrete a amargura, que tira as raízes de amargura e amém, direciona cada um aqui, Pai, para esse momento de arrependimento, para esse momento de ter o orgulho quebrado, o orgulho quebrantado. Gera em nós, Jesus, um coração humilde como o seu. Gera em nós um coração ensinável, perdoador e compassivo como o seu, em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. É isso. Eu não sei se tem alguma mensagem para deixar. E lembrei de 3 lições de casa para as pessoas aqui. 3 lições, Vamos. 3 pontos. Fazer a lista de quem vocês têm que perdoar e falar em voz alta em nome de Jesus. Lição 1. Lição 2. Assiste a live de novo ou o que você conseguiu anotar daqui. Pede perdão para Deus em voz alta dessas manifestações do orgulho. E a lição 3, ela é Tiago, capítulo 3. Se você não tem uma Bíblia, na internet mesmo, pesquisa Tiago 3, NVI. NVI é uma tradução da Bíblia atual, que talvez a linguagem seja mais fácil de ser entendida. Então lista de quem tem que perdoar, lista dos pecados que tem que pedir perdão para Deus e ler Tiago capítulo 3. E pedir pro Espírito Santo te ajudar a ler Tiago, porque tem coisa que a gente não entende também. Ok. Gente, é isso. Então, ó, a próxima live, a de amanhã, nós vamos fazer no dia 19, tá? Então, a live de amanhã não terá. E aí, a gente faz no dia 19 e nós vamos estender um dia a mais no final. Então, vai ser 19, 20, 21, 22 e 23, tá? E aí nós completamos a nossa jornada de 7 dias, restaurando e fortalecendo as nossas raízes, tá bom? Amém. A live vai ficar salva no meu Instagram. Eu vou colocar a Sofia para colaborar também, então vai ficar lá na página dela também. E eu estou pensando aqui, vou orar para isso, mas assim, talvez eu coloque a live de ontem e a de hoje, todas elas no YouTube também. Eu vou pensar aqui, talvez eu coloque no YouTube. Põe em Tá bom? oração que o Senhor direciona. É isso aí. Beleza? Obrigada, Tadashi, de Eu que coração. agradeço. Eu que Encostei o meu celular. agradeço. Beijo. Beijo. Tchau, tchau, Obrigado. gente. Fiquem com Beijo. Deus. Beijo.